Fala aí, galera, canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre vocês, sobre a ressurreição dos mortos, né? Um assunto aqui eu não tenho plena convicção, certo? Eu só vou ler e tentar pegar um ponto e outro ponto aqui para encaixar, para chegar numa conclusão aqui, certo? É só um vídeo de análise, certo? Não estou afirmando nada aqui. O que acontece? As religiões pregam essa ressurreição bíblica, né? Como que você, presta atenção, olha você como que a religião domina as pessoas. Você tem que ter uma vida de boas ações, certo? Para tentar, quando você morrer, uma ressurreição e viver no céu com o Messias, certo? Se você não faz isso, você vai para o inferno, certo? Então vamos lá, pessoal. Essa é a base de toda religião. Trabalhar com o psicológico das pessoas e com medo de perder a alma e de queimar no fogo do inferno eternamente, sofrimento, não sei o que. Isso é a premissa, é a base que todas as religiões trabalham. Todas as religiões trabalham nisso. Por quê? Porque faz uma interpretação de bosta sobre a Bíblia, entendeu? Falta quem passa isso, não tem o Espírito de Deus, não tem entendimento para espalhar a mensagem. Aí você vai falar assim para mim, assim, mas a pessoa tá ali dedicando uma vida com Deus e não sei o que, e que você quer falar que ela não sabe sobre a Bíblia. Rapaziada, nem sempre, né? Nem sempre. Tem pessoas que têm muito entendimento, muita sabedoria sobre a Bíblia, que você nunca vai escutar falar dela. Ela nunca vai aparecer no mapa, né? São pessoas que estão escondidas lá no meio de lugar nenhum, entendeu? E essas pessoas que aparecem na mídia, tipo pastor que sobe em altar, essas coisas assim, às vezes não tem entendimento de bosta nenhuma, né? Tô falando entendimento de Deus, né? Não é entendimento de lei e interpretar, não. Então vamos lá, eu peguei aqui, cá no capítulo 20 de Apocalipse, tem aqui falando no versículo 5 assim, ó. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Certo? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Beleza. Aí aqui no 12, no versículo 12, né? Vou começar no 11 aqui, que aqui na minha Bíblia fala assim, o título é assim, é o juízo final, né? E vi um grande trono branco em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí vem no 12, vai pra você ver. E vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, adulto e criança, né? Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo... Não, peraí. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então vamos lá, rapaziada. E o que eu falei pra vocês de morte e ressurreição é o que é? Quando você pratica pecado para Deus, você morre, você corta uma conexão espiritual com Deus. Por quê? Porque Deus não habita em corpo que tem pecado. É a primeira coisa.
Lembra do que eu falei para vocês lá no livro de Gênesis, quando Deus fala para Adão assim, ó, não come da fruta, se você comer certamente morrerá. Só que o que acontece? Ele comeu, né? Ele comeu a Eva e não morreu fisicamente, galera. Não morreu, ele não morreu, ele continuou, deu mais filhos, gerações. Ele não morreu, o corpo dele não morreu. Então aquela morte que Deus estava falando ali era morte espiritual. Iria cortar uma conexão com Deus. Por quê? Porque Deus não habita em corpo que tem pecado. Entendeu? E aí então vamos lá, aqui ó. E vi os mortos. Então o que esses mortos, galera? Esses mortos não são mortos de corpo. Lá no livro de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vou ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Eu marquei aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 31. O Messias fala assim, ó. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que ele está querendo dizer? Aqui é a passagem onde os fariseus perguntam a ele sobre a mulher que teve o primeiro marido, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí todos eles morrem. Aí quando ressuscitar, ela vai ser marido de qual deles? Ele fala, e aí ele vai dessa explicação. Errai por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então o que acontece? Isso me intriga muito, né? Então ele no 12 aqui fala assim, ó, e vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, pessoas mortas espiritualmente, grandes e pequenas, certo? Que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então vamos lá, rapaziada. Livro da vida. Então vamos fazer uma coisa assim, ó. Se o Messias é o caminho, a verdade e a vida, certo? Ele é o verbo que se fez carne. E verbo é o quê? Junção de palavras e ações. Aonde que está escrito a junção de palavras e ações do Messias? Tá aqui, rapaziada, ó, na Bíblia, certo? Então, provavelmente, esse livro da vida é a Bíblia. Mas o que acontece? Na sua legítima interpretação, né? Não na deturpação. Olha para você ver que interessante. Ao mesmo tempo, ela é uma besta que sobe da terra e domina tribos, nações e línguas. Certo? Por quê? Ela é mal interpretada. As pessoas se apoderam dela e fazem manipulação psicológica de medo, porque tem cenários, né? Tipo assim, ó, sua alma vai pro inferno, se você não der o dízimo, você não vai pro céu, e não sei o que. Tem escrito isso aqui, se você interpretar de maneira diferente, acaba que a Bíblia se torna uma arma na mão das pessoas, para iludir pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo, certo? Ela, na sua legítima interpretação, né? A palavra do Messias, a palavra de Deus. Então é o que? É o livro da vida. Você entendeu? Por quê? Porque ela está legitimamente interpretada, corretamente. Onde o Messias fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele é o verbo que se fez carne, certo? E tudo que ele fez está na Bíblia, certo? Mas se torna coisa ruim por ser mal interpretada. Então vamos lá. E aí fala assim, ó. E abriu-se outro... E os mortos, né? Mortos o quê? Espiritualmente.
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, certo? A gente pode juntar os livros, tanto lá depois antes do Messias, a Torá com toda a lei de Moisés, e depois do oh meu pai, depois do Messias veio a Bíblia, né? E aí juntou tudo. Muitos livros se formou um. Aqui não está falando de livros, de quantidade de livros, está falando das cartas, dos evangelhos, dessas paradas aí, entendeu? Os livros, né? E aí fala assim, que os mortos espiritualmente foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém tem poder para julgar como a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. E deu o mar os mortos que nele havia. Lembra que eu falei para vocês que no livro de Apocalipse mesmo, o anjo explica, aqui ó, no livro de Apocalipse 17:15, o anjo fala para João, ele fala assim, ó, as águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Então aqui ó, é o mar são povos, nações, línguas, e deu o mar os mortos, ou seja, as pessoas dentre as nações que estão mortas espiritualmente foram entregues, né? E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Aí que tá o pulo do gato. Eu não tenho entendimento ainda sobre o inferno, né? O inferno que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Mas eu tenho comigo que isso aqui não é uma coisa tipo assim, de você morreu, sua alma vai queimar no fogo do inferno, né? Mas vamos lá, rapaziada, com o passar do tempo, Deus vai dando sabedoria pra gente, a gente vai desvendando, né? Então tá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Rapaziada. Então vamos lá, esse lago de fogo aí presta atenção, é uma incógnita, né? Porque aqui tá falando que a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. Só que aqui, ó, quer ver? Tem um versículo aqui, eu vou ver se eu acho aqui, que é onde fala que o grande dragão, né, Satanás, a besta e o que é o outro? O falso profeta também são lançados no lago de fogo. Aqui achei. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Cara, aí pra você ver, se não é um labirinto. A Bíblia é um labirinto, rapaziada. Entendeu? O que eu falei pra vocês que é a besta? A Bíblia mal interpretada, certo? Falso profeta, Messias, perdão, Jesus Cristo, né? Que tá na Bíblia, igual eu falei pra vocês. Messias morre, com o passar do tempo o nome dele é esquecido, depois se levanta Jesus, e aí vem Jesus lá pra cá. E hoje em dia ninguém lembra mais do nome
do Messias, né, que é Yahshua. É uma incógnita das incógnitas, né? Então tá. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Aí aqui já no segundo aqui eu falo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês têm noção o porquê que as religiões dominam tanta gente? E tanta gente é submissa a rituais, essas coisas assim, por causa do medo que essas coisas colocam na mente da pessoa, certo? De morte pro inferno, morte, inferno, tudo ser lançado no lago de fogo, besta, falso profeta, né? Só que as pessoas, o problema das pessoas, sabe o que é? O problema das pessoas é não ler a Bíblia, não buscar, né? Não pedir a Deus, Senhor, me dê entendimento, ensina, eu quero aprender, né? É ficar buscando conhecimento em homens, né? Pessoas, em pastores, principalmente em religiões, certo? Que têm os seus interesses próprios, né? Pastores que têm os seus interesses próprios. Então é isso aí, galera. É só mais um vídeo, né? De juntas de peça, né? Igual eu falei para vocês sobre esse livro da vida, onde o nome das pessoas estarão escritos no livro da vida. O livro da vida, rapaziada, ao mesmo tempo que é a besta, né? Que é a Bíblia, a besta, ela também é o livro da vida. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Claro que é possível, hein? Se você tem é a mesma coisa da lei. A lei, o cara mata uma pessoa aqui, por exemplo, pode ser em legítima defesa, ou pode ser premeditado, ou pode ser outra coisa. A ação é a mesma, matou. Mas a lei interpreta de maneiras diferentes, né? Isso é a Bíblia, entendeu? Se você não tem entendimento, se você não tem compreensão e não tem a presença do Espírito em você, você vai deturpar ela e vai enganar muitas pessoas, né? Eu acho que pouca gente, eu busco, né, conteúdo no YouTube para ver se eu conheço, né, se eu encontro algum canal que fala sobre esse mesmo assunto que eu abordo, né? Mas a linha de raciocínio das pessoas é basicamente as mesmas. Então, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo.